Você já se perguntou por que consegue lembrar de uma piada que o professor de inglês fez no cursinho, mas simplesmente não entende e não consegue aplicar no seu dia a dia uma simples regra gramatical? Já me aconteceu de precisar muito de uma palavra em inglês e ela simplesmente sumir da minha cabeça na hora. E sabe por que isso acontece? Porque o seu cérebro guarda aquilo que acha realmente relevante. E talvez o verbo to be não seja uma dessas coisas. Mas ainda assim, você precisa dele. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te ensinar a aprender inglês de uma forma mágica, sem ficar decorando regra ou palavras soltas. Você vai entender o idioma de uma forma natural, com o primeiro capítulo de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Harry Potter, o menino que sobreviveu. Já pega sua cerveja manteigada e senta porque lá vem história. Sem carta, nem varinha, mas com inglês na ponta da língua. A história começa de uma forma quase decepcionante, se você esperava por vassouras voadoras logo de cara. Pelo contrário, começa de uma forma muito comum e entediante com a família dos Dursleys, na rua Private Drive. Mr. and Mrs. Dursley of Number 4 Private Drive were proud to say that they were perfect normal. Thank you very much. Esse perfect normal significa que eles não eram simplesmente normais, eles eram absurdamente normais, completamente. O perfect aqui funciona como intensificador. Então, quando você quer falar que algo é muito alguma coisa, você pode usar esse perfect, como por exemplo em perfect fine, perfect safe e assim por diante. Viu só como aprender inglês dentro de um contexto é muito mais fácil? Agora, sempre que você ouvir essa palavra perfect, não vai pensar na palavra literalmente traduzindo para o português de perfeitamente, porque não é isso que significa. Mas você vai lembrar do ego dos tios do Harry aqui no primeiro capítulo. E o mais engraçado é que eles não só pareciam completamente normais, como também odiavam tudo que fugia desse padrão. Olha só. They were the last people you expect to be involved in anything strange or mysterious, because they just didn't hold with such nonsense. To hold with é um phrasal verb que significa tolerar, concordar, e aqui fica claro que é usado na forma negativa. They just didn't hold with such nonsense. Ou seja, eles não toleravam de forma alguma algo estranho, nonsense, sem sentido. Tem uma estrutura interessante também, porque fala they were the last people, the last. Então, as últimas pessoas you would expect, você esperaria. Então, a gente tem o uso do modal verb would, que está contraído ali, aparece com you, apóstrofe D, representando o would, que indica uma possibilidade, uma situação hipotética, ou seja, a coisa nem aconteceu e você tá cheio das paranoia aí, entendeu? Criando fanfic na sua cabeça, cheio de ansiedade. E na sequência, a J.K. Rowling dá uma aula de como descrever as pessoas em inglês. Olha só. Mr. Dursley was the director of a firm called Grunnings, which made drills. He was a big, beefy man with hardly any neck, although he didn't have a very large mustache. Mrs. Dursley was thin and blonde, and had nearly twice the usual amount of neck, which came in very useful as she spent so much of her time craning over garden fences, spying on their neighbors. E aqui já temos uma palavra interessante, que é beef man. Beef não é carne, sim, mas justamente esse adjetivo, né, que tem um Y no final. Nota aqui. Ele é usado para descrever alguém grande, parrudo, sabe? Um armário. Nossa, esse cara é um armário. É isso. Aqui é essa ideia que a J.K. Rowling nos dá quando ela fala he was a big and beef man. Então, repete comigo aí. He was a big, beef man with hardly any neck. Esse hardly é quase nenhum pescoço. Então, assim, tão grande que ele era, quase não dava para ver o pescoço. É como se ele não tivesse. Em compensação, a tia Petúnia já tinha, had nearly
twice the usual amount of neck. Então, ela tinha quase que o dobro do tamanho normal de pescoço. E isso era para quê? Para bisbilhotar os vizinhos. Mas a vida confortável dos Dursleys começa a desmoronar quando eles percebem que algo de errado não estava certo na Inglaterra inteira. A começar pelas people in clothes. E por que eu falo pelas people? Porque people, né, o plural de pessoa é de pessoa é person, pessoas é people. In cloaked significa que elas estavam vestidas com um manto, uma capa. Nesse contexto aqui de Harry Potter, a melhor tradução seria capa. E convenhamos, é normal que ele estranhe isso mesmo, porque se você visse alguém com uma capa assim na rua, você no mínimo suspeitaria. E para piorar a situação, as cruzes começam a aparecer ainda de dia. None of them noticed a large tiny wolf flutter past the window. Esse wow é coruja e flutter é o movimento que elas fazem com as asas. Meu Deus, eu perdi. Mas é um movimento que elas fazem rapidamente com as asas. Mas calma, porque não acabou ainda não. It was on the corner of the street that he noticed the first sign of something peculiar. A cat reading a map. For a second, Mr. Dursley didn't realize what he had seen. Then he jerked his head around to look again. He jerked his head around. Então ele fez este movimento para ver o que estava acontecendo. E tem uma palavra aqui que a pronúncia é interessante, peculiar. Não é peculiar, porque é a mesma escrita grafia que no português, mas a pronúncia correta é peculiar. Mas o negócio fica feio mesmo quando ele vai comprar um doce na padaria e ouve um sussurro assim, ó. The Potters, that's right, that's what I heard. Yes, their son, Harry. Mr. Dursley stopped dead. Fear flooded him. Ó, se você quer soar natural no inglês, tem que usar isso aqui. Stopped dead. Não é que ele morreu, literalmente. É só porque ele parou ali, travou, assim, congelou de tanto espanto e o medo flooded him. Inundou, invadiu ele, foi tomado por esse medo. Fear. Let's move on, porque a noite cai e a magia finalmente entra em cena. Nothing like this man had ever been seen in Private Drive. Nothing like this man. Então não tinha nenhum igual a ele. Nada como esse homem had ever been seen in Private Drive. Esse homem misterioso era o Albus Dumbledore. E a J.K. Rowling descreve perfeitamente, dando uma verdadeira aula pra gente. He was tall, thin and very old. Ela usa uma sequência muito específica e bem natural do inglês para descrever uma pessoa, dar as características a alguém ou algo. Primeiro, ela fala do tamanho, tall. Depois, ela fala do formato, thin. E só então ela fala da idade, old. E essa é uma sequência natural do inglês para dar a ordem aos adjetivos. Primeiro você fala opinion, size, age, shape, color, origin, material and purpose. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você provavelmente aprendeu mais com esse vídeo que ainda nem acabou do que decorando uma lista de palavras soltas, não é? Pois é, porque o seu cérebro criou uma conexão com a história de Harry Potter que faz sentido para você. Não é a história do livro didático, é uma história real que você tem genuinamente interesse. E se você quer morar, estudar ou mesmo trabalhar fora ganhando em dólar, você provavelmente vai precisar de uma prova de proficiência com o IELTS, que é reconhecido em mais de 140 países e pode ser a chave para abrir essa porta internacional. Para isso, você pode contar com a ajuda do Simon, especialista em preparação para o IELTS e responsável por ajudar centenas de brasileiros a conquistarem a pontuação necessária no exame, inclusive pessoas que começaram do absoluto zero. Então, se você, assim como eu, quer fazer do inglês um passaporte para uma vida no exterior, vou deixar no link da descrição o curso Ultimate IELTS Coaching para você conhecer melhor o trabalho de quem já fez a prova,
foi aprovado e agora mora no Canadá. E é claro que o Dumbledore desconfia daquele gatinho com a postura mais ereta do mundo no meio da rua Price Drive. Por isso ele fala, I should have known. Fancy seeing you here, Professor McGonagall. E aqui nós temos duas formas que são mágicas para o seu inglês. A primeira é o should plus have plus um verbo no particípio, para indicar um arrependimento ou uma lógica que você teve lá no passado. Então, o Dumbledore ele desconfiou que a McGonagall estaria ali. Então, ele falou, I should have known. Eu deveria ter sabido, deveria saber, que é a tradução mais natural. E tem o fancy seeing you here, que é quando você fala, nossa, que ótima surpresa, você por aqui. Olha só quem tá aí. Quando você encontra alguém em uma situação totalmente inesperada, sabe? E logo depois dessa cena, eles começam a conversar sobre o que teria acontecido na noite anterior. They're saying he tried to kill the Potter's son, Harry, but he couldn't. He couldn't kill the little boy. No one knows why or how, but they say that when he couldn't kill Harry Potter, Voldemort's power somehow broke, and that's why he's gone. E por que existe a diferença do apóstrofe em Potter's son, que o apóstrofe é depois do S, e o Voldemort's power com apóstrofe antes do S? Porque o Harry, no caso ele fala, né, o filho, Harry Potter, ele não pertencia a uma única pessoa. O filho é da família, da Lily e do James, né, o Thiago Potter. Então, por isso que vem depois. Agora, o poder, o power, é somente do Voldemort. Por isso que o apóstrofe vem antes do S. São detalhes que uma prova, por exemplo, você poderia cair. Mas, de repente, surge algum céu para quebrar com aquele clima pesado. A huge motorcycle fell out of the air. Chegando no baile funk, ela é a sensação. Com shortinho, bem curtinho, mostrando sua sedução. Que popotão, popotão, grandão. Que popotão, popotão, grandão. E o que tinha nessa moto? Inside, just visible, was a baby boy, fast asleep. E esse fast não tem nada a ver com a velocidade da moto, nem do bebê, nem de nada. Na verdade, é para explicar a forma como o bebê estava dormindo. Ele estava dormindo profundamente. E na hora de dizer goodbye pro Harry, gente, foi difícil pro Hagrid, viu? Could I say goodbye to him, sir? Asked Hagrid. He bent his great shaggy head over Harry and gave him what must have been a very scratchy, whispery kiss. Then, suddenly, Hagrid let a howl like a wounded dog. Shh! Hissed Professor McGonagall. You wake the muggles! Yes, it's all very sad. But get a grip on yourself, Hagrid, or you'll be found. E essa expressão, get a grip on yourself, ela é muito útil para quando você quer dizer assim, calma lá, querido, não é para tanto, não, mentira. É para quando você quer dizer para a pessoa se acalmar, recomponha-se, sabe? Controle-se, porque não vai adiantar esse choro todo. Então, é um cria-juízo. Good luck, Harry, muttered. Eu estou fazendo aqui assim, ó, baixinho. Estou sussurrando para vocês. Foi o que o Hagrid quis dizer para o Harry. E aí, ele deixa o Harry na porta dos Dursleys com a carta e fala uma frase que ficou marcada no universo pop, enquanto todos os outros bruxos estão comemorando a vida daquele que viveu. To Harry Potter, the boy who lived. Esse lived não poderia ser mais tocante, porque não é simplesmente um viveu, ele sobreviveu. O Harry dormia sem ter a menor noção de sua fama pelo mundo todo, e sem saber que as pessoas cantavam seu nome e que a sua história mudaria o mundo bruxo para sempre. Antes de fantasia e da magia de Harry Potter, o que realmente nos conecta é a humanidade dessa história. Esse só é o começo da jornada do Baby Harry.
mas pode ser o seu começo com uma fluência no inglês, para você parar de ser um trouxa e finalmente conquistar um universo de possibilidades. Deixe aqui nos comentários qual expressão você ainda não conhecia. Sense, see you here or get a grip. E não se esqueça de comprar o seu exemplar para acompanhar a leitura do próximo capítulo. I see you soon. Bye!